Ora bem, então muito bom dia. Vamos então começar a nossa reunião ordinária do dia 22 de dezembro de 2015. Ninguém se inscreveu de parte do público para poder vir fazer aqui alguma intervenção. Passávamos ao segundo ponto, período antes da ordem do dia. Algum dos senhores vereadores quer colocar alguma questão? Não querendo, entramos. Faz favor. A minha questão hoje não é propriamente uma questão, mas é aproveitar a presença da comunicação social para, em nome aqui dos vereadores do PSD, desejar um Feliz Natal a todos os sampedrenses e um ótimo ano de 2016. Cumprimentar também todos os colegas de Câmara e desejar que a atividade da Câmara em 2016 seja, tanto quanto possível, mais eficaz e mais profícua, bem do desenvolvimento do Conselho de São Pedro Sul e todos os sampedrenses. Por isso, renovo e sublinho votos de bom Natal e um ano 2016 para os funcionários, para a comunicação social e para todos os sampedrenses. Muito obrigado. Sobre esse assunto, eu iria desejar essas boas festas no final desta sessão. Sobre ser eficaz ou profícua para o ano 2016, as palavras são suas. No nosso entender, o eficaz e profícuo foi, e esperamos realmente em 2016 também queremos que seja mais, mas consideramos que o ano de 2015, realmente foi um ano bom para a atividade municipal. E depois, no final, desejarei realmente as boas festas. E dado que está aqui a comunicação social, a qual desde já convido para no final desta reunião para tomarmos um café em conjunto. E então também a todos os sampedrenses desejava também depois umas boas festas. Posto isto, entrando no terceiro ponto da ordem de trabalhos, aprovação da data da reunião ordinária dia 9 de dezembro. Algum dos senhores vereadores quer pronunciar sobre o mesmo? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Resumo diário da tesouraria do dia 18 de dezembro de 2015. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Passando ao ponto 5. Assuntos para conhecimento e ratificação. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Ponto 6. Obras por administração direta, autorização anual. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre este ponto? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Pedido de alteração da deliberação 247-15 de 15 de junho, respeitante a cedência de terreno para o quartel dos bombeiros de São Pedro Sul. Esta situação vem no seguimento de nós termos deliberado aqui a cedência de uma determinada área ao agrupamento de bombeiros. E então, eles estão aqui em função de comunicações da ANPC, determinadas informações sobre a desafetação da área de REN e a deslocação das linhas de energia que atravessam a propriedade. E sobre a área, também há uma diferença de área. Os anos. Os anos de cedência, nós tínhamos deliberado aqui determinados anos, só que a ANPC precisa que essa cedência seja por 40 anos. Algum dos senhores vereadores vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Proposta de constituição de equipa multidisciplinar. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Clarificação da deliberação número 471-15 sobre proposta de participação no IRS para 2016. Pode explicar.
Faz favor. Por lapso, ficou na deliberação referido ao ano 2015 e, como é lógico, era ano 2016. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Contratação de empréstimo a curto prazo para 2016. Alguns senhores vereadores precisam de alguma informação? Este pedido de empréstimo e as taxas de juros associadas é negociado banco a banco? Como é que é feito? Foi proposta fechada de todos. Foi proposta fechada. Tiveram até, nós na altura penso que demos 2 semanas para eles entregarem as propostas. Na data limite abrimos as propostas por carta fechada. Não é que a taxa de juros seja alta, mas Não, é a mais baixa dos últimos anos. da forma que está, poderia ser mais negativa. Pois está bem, mas se eles não apresentarem, não podíamos fazer negociação direta. Não? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º. Proposta de novos documentos provisionais para 2016, motivada por alterações nos classificadores económicos. Isto vem no seguimento daquilo que o próprio Estado exige. Algum dos senhores vereadores pediu alguma informação sobre este ponto? Eu posso só explicar é que a própria legal alterou aqui alguns códigos para o CAL e em função disso tivemos que fazer alteração porque como o orçamento já tinha sido aprovado em outubro e essa alteração veio em dezembro, não faz qualquer sentido. Mais alguma explicação sobre este ponto? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º. Proposta da segunda revisão ao orçamento da receita e da despesa às grandes opções do plano para 2015. Sr. Vereador. Eu queria só pedir desculpa, mas nós corrigimos aqui os valores da proposta e fizemos chegar. A proposta mantém só uma alteração em termos de valor e a revisão prende-se com a necessidade de adequar o orçamento, ajustar o orçamento para menos em função de algumas anulações provenientes assim, essencialmente de receitas previstas que decorriam do novo quadro comunitário de apoio e que em 2015 ainda não foram recepcionadas e, portanto, em face disso nós fizemos a segunda revisão orçamental do ano. Alguma questão que eu não colocar? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, pedido de autorização para pagamento de prestações de ocupação da via pública com quiosque. O ano passado já tinha aparecido uma situação idêntica a esta. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º, proposta de reconhecimento de interesse público municipal na regularização de instalações de atividades pecuárias. É aquele problema que tem que ser resolvido até ao final do mês e que tem que ser levado à reunião da Assembleia Municipal, porque isto tem que ser aprovado em minuta, surgirão. Foram identificados 140 e tal produtores pecuários. Alguns senhores vereadores... Nesta questão, o Sr. Presidente da Junta de Bordonhos falou nela várias vezes, enquanto proprietário e possuidor de uma exploração agropecuária, e alertou várias vezes para o facto de, eventualmente, não haver tempo para estes procedimentos. Havendo a Assembleia apenas no dia 30, é possível cumprir-se o prazo para que os interessados recolham os elementos suficientes para legalizarem as explorações? Não? Existe. Mas, de qualquer modo, falando ainda em termos de prazos, não podemos esquecer que este decreto-lei é de 5 de novembro de 2014. Fez um ano em 5 de novembro de 2015 e depois entra em vigor passado um mês desde 5 de novembro de 2014, ou seja, em janeiro de 2016.
O que significa que houve um ano e um mês para os senhores que se dedicam, as senhoras que se dedicam à atividade pecuária, pudessem regularizar as suas explorações. Mas eles não o podiam fazer sem esta declaração de interesse público, podiam. Mas têm que o requerer. E eles não, têm que o e requerer. não o fizeram. Fizeram agora. A Câmara, embora sem estar no quadro das suas obrigações imediatas, fez uma carta a todos os exploradores pecuários para legalizarem as suas instalações, porque não era competência da Câmara. Mesmo assim, quando vimos que a afluência não era sistemática, portanto aparecia de vez em quando, o que é que fizemos? Mandámos a fiscalização de porta a porta, dizer, olha, que esta oportunidade dificilmente se repetirá, portanto deve ser aproveitada. Portanto, fizemos uma função pedagógica junto das pessoas que tinham explorações pecuárias. É certo que, e honra seja feita aos senhores das explorações pecuárias, uma grande parte destas explorações estavam legais. Agora, o grande problema aqui é que algumas explorações estão situadas em desconformidade com os instrumentos de gestão territorial, que são vinculativos dos particulares ou que são públicos, ou seja, planos de pormenor, planos de urbanização ou REN e RAN. Por isso é que é preciso o interesse público municipal. Mas eles vão obter essa informação, nem que seja lavrada em minuta, no dia 30. Sim. Que dia é que eles têm operacional, por assim dizer, uma vez que há Tem feriados? mais um dia. Tem o dia 30, da parte da tarde, admitindo que a Assembleia Municipal se faz só durante a manhã, para as 10 horas, não é? Portanto, da parte da tarde já estarão passados as declarações, portanto, a parte da tarde desse dia pode ser aproveitada e o dia 4 pode ser aproveitado. É óbvio que este sufoco, chamemos-lhe assim, em termos de pressão de dias, é-nos absolutamente alheio. Dá-me licença, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia a todos. Eu tenho aqui algumas dúvidas que gostava de ser esclarecido, ou de ver esclarecidas, relativamente ao que é que se considera um produtor agropecuário. O que está legislado, de momento não tenho presente o número de cabeças, é que, segundo informações que eu tenho, e digamos que algumas pessoas que estão de facto constrangidas com esta situação, é porque estamos a falar de agregados familiares que têm 2 ou 3 cabeças e isso é e foram contactados. Essas pessoas foram contactadas como sendo produtores agropecuários. E é evidente que as pessoas estão confusas, estão baralhadas, porque nem têm condições, nem sequer fazem vida desse tipo de prática agrícola. Portanto, é preciso, de facto, fazer aqui um rastreio o mais fidedigno possível para que as pessoas fiquem tranquilas que esta medida, que acho muito bem, que deve ser por uma questão de saúde pública e não só, e para a regulação da produção e outros itens que são interessantes e, digamos, associados à prática, mas é preciso também tranquilizar essas pessoas, porque houve situações de pessoas, de particulares, que se dirigiram a mim, que não perceberam, que receberam uma carta da Câmara e disse, mas fique tranquilo, ou dirija-se ao serviço, com certeza que isto não é aplicado para si. Portanto, eu queria saber quais foram os critérios que levaram, independentemente do Sr. Vereador já ter dito que a fiscalização foi para o terreno fazer um levantamento o mais exaustivo possível, mas digamos que essas pessoas que foram contactadas, a informação chegou à Câmara via fiscalização ou houve aqui cruzamentos de dados com outros organismos estatais ou como é que isso foi levado a cabo? É óbvio que considera-se exploração pecuária ou agropecuária toda aquela exploração que garanta a subsistência dos seus proprietários.
não é por ter uma ovelha ou uma cabra que um agricultor passa a ser um explorador pecuário. Se me pergunta qual é o efetivo exato a partir do qual passa de uma exploração normal com animais ou passa a ser uma exploração pecuária, não sei, nem terei que saber. Agora, as pessoas que têm os animais e os serviços competentes de apoio à agricultura e à pecuária, que estão sediados também no nosso Conselho, prestarão essa informação, até por telefone, a qualquer agricultor. Nós preocupámos-nos porque nós somos parte integrante, juntamente com outras entidades, na legalização destas situações, destas explorações, porque depois de recolhido todo o material administrativo da parte das explorações pecuárias, haverá uma conferência de serviços na qual a Câmara Municipal faz parte obrigatória. Essa conferência de serviços englobará todas as entidades que superintendem na agricultura, na pecuária e no ordenamento do território nacional. Portanto, este novo regime de exercício da atividade pecuária, em boa hora, está a começar pela base, está a começar pela legalização das instalações. Se verificarmos as instalações, as explorações estavam legalizadas pela parte dos ministérios, dos vários ministérios, mas claudicavam na parte da legalização das edificações que eram utilizadas para estábulos e estabilização dos animais. Muito bem, Sr. Presidente, posso falar? Mas, Sr. Vereador, não respondeu à minha questão. A minha questão prende-se com o facto de haver pessoas que têm uma ou duas ou três cabeças de várias espécies, opiniões como o senhor referiu aí, por exemplo, uma ovelha, podem ter um vitelo, podem ter um suíno ou dois, e essas pessoas foram contactadas para virem legalizar a sua exploração via Câmara Municipal. E porquê é que a Câmara utilizou esse procedimento? Sustentado em quê? Portanto, eu gostava de saber isso. E se quiser, eu indico-lhe aqui publicamente, não vou falar em pessoas, como é evidente, mas quando terminar a reunião, eu digo-lhe, vai visitar fulano, cicrano e beltrano, e o senhor vai confirmar aquilo que eu estou a dizer. Portanto, acho que é extremamente desagradável para os municípios, as pessoas que lutam pela sua, digamos, subsistência, não é sobrevivência, aliás, sobrevivência, se calhar, tendo um animal ou outro de várias espécies para consumo próprio, e foram contactadas como sendo, digamos, proprietárias de uma exploração agropecuária. Portanto, isso aí, houve de facto alguma precipitação da parte da Câmara Municipal, e eu entendo que, no mínimo, deve haver imediatamente um pedido de desculpas às pessoas que foram, de facto, contactadas nesse sentido. Não diga que não, Sr. António Casais. O senhor pode afirmar que sim, quer que eu lhe diga já aqui, que as pessoas, se calhar, nem vão ficar incomodadas com isso. O senhor está a dizer que não, mas não está a dizer a verdade. Eu tive cartas na minha mão, que as pessoas dirigiram-se a mim e mostraram-me. Olha, não lhe sei responder, dirija-se à Câmara Municipal, que alguém lhe irá com certeza, a dar uma resposta. E, portanto, isso é que eu acho que é lamentável, sair um documento, uma comunicação da parte da Câmara Municipal, sem, de facto, estar bem avaliada a situação e saber que, efetivamente, são pessoas que têm explorações agropecuárias. Aliás, quando foi à Assembleia Municipal, penso que se falou em cerca, não quero estar aqui a tirar com números, mas penso que se falou em 400 explorações, a coisa que vale. 140. E tomáramos nós com as 140 explorações em São Pedro do Sul. Ótimo. Ótimo. Então, pronto, o 400 é capaz de viver. Pronto, mas era isso que eu gostava de ver clarificado e, de facto, as pessoas que sejam contactadas, no sentido de dizer que isso, que não, porque as pessoas têm que parar, têm que interromper
as suas atividades, digamos, de trabalho, para se deslocarem à Câmara, a fim de depois dizer, olha, isto não é consigo, só tem um vitelo, ou dois, ou um suíno, ou 2 suínos, e não são, de facto, não são efetivamente pessoas proprietárias de explorações agropecuárias. Era só esse alerta que eu deixava aqui à Câmara Municipal. Eu agradeço realmente o alerta que o Sr. Rogério deixa. No entanto, as pessoas receberam uma carta que não a terão entendido ou, se calhar, por isso foram recorrer ao Sr. Professor para os ajudar a interpretar a carta. Porém, sem grande sucesso, porque o Sr. Professor, tendo lido a carta, via que no último parágrafo da carta dizia que, se não está nesta condição, ou se a sua situação está legalizada, que dê como não recebido este ofício. Sr. Professor, isto quer dizer que, se não é consigo, não se preocupe. Não, desculpe uma coisa, a Câmara não me encomendou nenhum serviço para eu estar a atender munícipes. O senhor é que disse que foram ter consigo. É aquilo que eu estou a dizer ao senhor, está legalizado, continuamos a mesma, o senhor não me está a responder. Portanto, se as pessoas foram contactadas indevidamente. Porquê é que a Câmara Municipal tomou a iniciativa de contactar pessoas particulares que têm animais para consumo próprio, no sentido de legalizarem a sua exploração? Nem sequer deviam ter sido incomodadas com isso, portanto, devia ter havido esse cuidado. Portanto, o centro da minha preocupação reside precisamente aí. Como é que a Câmara Municipal, uma entidade idónea, vai avançar com esse tipo de contacto sem saber que, efetivamente, aquilo não tem nada a ver com aquelas pessoas. Portanto, esse levantamento devia ter sido feito com maior precisão. Não adianta andarmos a tentar fugir para aqui e para acolá. A Câmara, se calhar não, tenho a certeza, não agiu da melhor forma. Criou aqui um alarmismo junto das pessoas, as pessoas ficaram incomodadas, e é isso que eu lamento da parte da Câmara Municipal. Falhou, temos que assumir as falhas. Portanto, as pessoas estão preocupadas desnecessariamente. Porquê? Porque a Câmara precipitou-se. O levantamento que foi feito não foi feito com precisão e com rigor. Sr. Vereador, começando pela sua última parte, e dado que foi um processo que me passou um pouco ao lado, mas queria lhe dizer, quando fala em que se precipitou e que as pessoas foram incomodadas, eu quero lhe dizer que fico muito satisfeito por as pessoas terem sido avisadas e, como o senhor diz, incomodadas, e poderem resolver algumas situações que provavelmente, expectativas, por exemplo, que essas pessoas podiam querer para o futuro de ampliar o seu parque pecuário, do que realmente não se fosse avisadas. Eu estaria aqui muito preocupado se realmente as pessoas, daqui a um mês ou 2, quisessem resolver a sua situação e não tivessem sido avisadas para isso. Aqui o que se passa, ao fim e ao cabo, é que o senhor entende que foram avisadas pessoas a mais. E é como lhe digo, quer dizer, eu durmo de consciência tranquila se realmente os nossos serviços avisaram pessoas, aquelas que seriam necessárias, e provavelmente terão levantado a questão e terão alertado algumas pessoas que teriam efetivamente efetivos pecuários e que realmente, se não tivessem sido avisadas, seria muito pior a situação. De forma que fico muito satisfeito por realmente os serviços camarários terem trabalhado, nesse caso, por excesso de zelo, porque realmente, em princípio, nenhum terá ficado fora. E como o senhor sabe, não havia nenhum levantamento exaustivo de todos esses efetivos pecuários. Estamos a falar em aviários, estamos a falar em vacas, estamos a falar em ovelhas, estamos a falar de todo esse tipo de gado. Como sabe, os serviços não têm levantamento exaustivo de todos eles. Como sabe, havia construções clandestinas. Como sabe, há pessoas que se implantaram, por exemplo, há um mês, 2, 3 meses. E mais uma vez lhe digo que fico muito satisfeito por realmente os nossos serviços terem feito um levantamento tão exaustivo até que levasse a que algumas pessoas tivessem contactado o Sr. Vereador e que realmente o senhor entenda que se andou a criar um alarmismo e as pessoas a realmente serem incomodadas. Exatamente. Só para fechar. Pronto, por aquilo que eu depreendo é que o senhor defende que seja criado um alarmismo para a regularização de qualquer que seja a situação. Portanto, neste momento, o senhor fica contente, está satisfeito,
em ver as pessoas de São Pedro do Sul, de facto, preocupadas com uma situação que não lhe diz respeito e que as incomoda, porque, de facto, o documento era um documento extremamente extenso e com uma nomenclatura, de certa forma, técnica, e que as pessoas ficaram completamente baralhadas. Portanto, eu acho que nós não devemos ter a preocupação de, quando veiculamos informação, a informação ser esclarecedora e que não seja, digamos, motivo de alteração e de perturbação nos munícipes. É só isso que eu quero falar. Portanto, e o Sr. Vereador ainda não me respondeu aqui a uma questão. Os dados, portanto, a recolha esse levantamento foi feito exclusivamente pelos serviços municipais, concretamente pela secção da fiscalização, ou houve aqui cruzamento de dados, por exemplo, com a ADS ou com outros organismos públicos? Eu gostava de saber isso. E vou-lhe explicar porquê, Sr. Vereador. É muito simples. Vou-lhe explicar porquê. Porque há situações em que as pessoas receberam a comunicação, mas não se aperceberam ou não tiveram nenhum contacto pessoal com o serviço da Câmara Municipal. Portanto, não foi estabelecida aqui ligação ou contacto pessoal com os proprietários e, entretanto, as pessoas foram contactadas via Câmara. Por isso é que eu estou aqui, de certa forma, apreensivo, como é que a Câmara recebeu ou digamos, arranjou esses contactos, essas situações. Houve ou não houve cruzamento de dados com a ADS? Era só isso que eu queria saber. Pode ser ou outro organismo? Não houve cruzamento de dados. O nosso sistema aproveitou levantamentos anteriores que tinha, mas pode ficar o Sr. Vereador descansado em relação ao incómodo que foi gerado aos munícipes, incómodo no seu dizer, exato, e na apreensão no seu dizer, porque isso também tem uma razão de ser, porque isso não é só para a legalização do existente, é também para deixar que as instalações pecuárias possam ser ampliadas. E você hoje pode ter 2 ou 3 ou 4 animais estabulados e querer aumentar. E isto permite a ampliação. Está aqui bem descrito no artigo 8º do Decreto-Lei. Ampliação, alteração e ampliação pretendidas. Portanto, você pode ter uma vaca e querer ter 4 ou 5 e fazer uma exploração e podia não saber que podia aproveitar este instrumento legal para o fazer. Mas vamos lá ver. Portanto, não tenha pena das pessoas serem informadas. Eu tenho sempre pena das pessoas não serem informadas. Não, a questão não é por aí, Sr. Vereador. Estamos a falar ampliar. Uma coisa só se amplia quando existe. Tenho um curral com uma vaca, amplio para 6 vacas. A vaca cresceu muito, não cabe dentro do curral. Por amor de Deus, por amor de Deus. Vamos lá ver. Isso já não é sério. Sim, pronto. Isso não é sério. Não se exalte, Sr. Vereador. Eu não estou exalto. O senhor está a falar num tom, tenha calma. Sr. Vereador, eu só lhe queria dizer, e para acabar, só um bocadinho, e depois já acabo. E acabando já da minha parte também, e depois de seguida ponho à votação. Eu queria lhe dizer que, antigamente, nós no nosso Conselho teríamos para aí 20 ou 30 produtores de leite. Neste momento temos 3. Mas não significa que daqui a 1 ano, 2 anos, esses 3 possam ser 30. E nós agora, não sabendo ao certo quantos são e quantos poderão vir a ser para o futuro, estamos a dar condições a todos aqueles que queiram para o futuro ampliar as suas instalações, como disse o vereador Matos, para que realmente possam regularizar a sua situação. Não me preocupa nada estar a contactar gente que neste momento não poderia estar a produzir nada, nomeadamente leite ou carne, mas que possa pensar para o futuro. Nós, ao fim e ao cabo, estivemos a elucidá-los, a dar-lhes as hipóteses de eles regularizarem as suas situações. Não vejo qual é o problema de nós termos avisado essas pessoas, que, no seu entender, andámos a criar alarmismo. Não, nós não andámos a criar alarmismo, nós andámos a elucidar e bem os nossos agricultores para regularizarem as suas situações, para que para o futuro não venham a ter problemas. Foi isso que se fez, não foi criar alarmismo. Só, Presidente, só para fechar, vamos lá ver. Este tipo de aviso é importantíssimo, mas não se faz de forma personalizada. Normalmente faz-se por aviso em locais públicos. Quando nós estamos, e é evidente que a Câmara tem obrigatoriamente que ser uma pessoa de bem, aliás, e tem tomado algumas iniciativas, que eu por acaso já estive numa delas,
nomeadamente na divulgação de fundos disponíveis para o setor primário. No ano passado fizeram, estamos a falar do quadro 2020, no ano passado fizeram isso na festa da Castanha do Mel, e eu estive presente. Tudo bem, dar conhecimento à população em geral, a todos os municípios, de que há esta possibilidade, aquela outra. Portanto, agora, nós não vamos, isto é que tem que ficar claro, tapar o sol com a peneira. Os senhores precipitaram-se, utilizaram um formato de informação que não foi correto, criando alarmismo. Portanto, se os senhores querem informar, muito bem, avancem com outro tipo de iniciativas. Agora, estar a tapar o sol com a peneira é que não. Os senhores criaram alarmismo nas pessoas desnecessariamente. Até porque, ao tomarem esta iniciativa, esta metodologia, vocês diferenciaram as pessoas em São Pedro do Sul. Porque há muita gente em São Pedro do Sul que também tem um suíno, ou 2 suínos, ou 3 ou 4 ovelhas e que não foi contactada. Então qual foi o critério? Uns foram contactados e os outros não foram contactados? Como é que é? Houve, efetivamente, uma metodologia errada na questão da informação. Portanto, os senhores deviam ter informado, sim senhor, e muito bem, os produtores agropecuários. Portanto, os proprietários de explorações que utilizam os seus animais para a sua sobrevivência e fazem daquilo um negócio. E não foram contactados toda a gente. Ponto final. Não falo mais nada sobre isso. E penso que os São Pedrenses estão esclarecidos. Bem, eu, para completar só da minha parte, eu só ficaria preocupado se realmente as pessoas não tivessem sido avisadas. A partir do momento em que as pessoas foram avisadas, durmo com consciência tranquila e fico muito satisfeito por realmente os serviços de fiscalização da Câmara Municipal tenham procedido dessa forma. Mas o Dr. Matos acho que... Então avise toda a gente, todos os São Pedrenses. Então, é assim, o tal documento muito complicado que gerava confusão na cabeça dos agricultores e dos exploradores da pecuária do nosso concelho é esta carta, que tem 4 linhas, e que diz assim, se não se importa eu leio, porque realmente não sei onde é que esteja aqui a grande complicação. Procedimento de regularização da exploração pecuária previsto no Decreto-Lei tal. Relativamente ao assunto epígrafe, e de acordo com o meu despacho de 16/11/2015, junto anexo requerimento para cumprimento do previsto na linha A, número 4, do artigo 5º do diploma citado, pedido de certidão de deliberação fundamentada para o reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária. Caso a sua exploração se encontre legal, deverá considerar sem efeito o presente ofício. É tão complicado assim, Sr. Professor? Dá-me licença, Sr. Presidente. Empresta-me o documento, posso? Sim. Muito bem. O Sr. Vereador leu, digamos, o texto da apresentação do documento. Depois, caso a sua exploração se encontre legal, repito, caso a sua exploração se encontre legal, deverá considerar sem efeito o presente ofício. Isto foi para a casa das pessoas que têm, ora, concretamente aquela pessoa que eu conheço tem um vitelo e tem um suíno, para aí meia dúzia de galinhas, e eu que tenho, e recebeu esta carta. Agora diz assim: requerimento de pedido de certidão da deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária. Em sentido, o Sr. Presidente da Câmara, nome do requerente, depois contribuinte, tal identificação. Depois tem assim: elemento dos corpos gerentes, mandatário, empresário em nome individual, representante legal ou designação da sociedade, NIPC, nome do... Desculpe, sou eu agora que estou a falar, peço desculpa. Nome do representante legal, número do bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte do representante legal, não aplicado, data de emissão. Vem requerer a Vossa Excelência a emissão de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária no âmbito da aplicação com caráter extraordinário do regime excepcional da regularização das atividades económicas, RERAE, de acordo com o expresso na linha número 4 do artigo 5º do Decreto-Lei 165/2014, 5 de novembro. Identificação da atividade pecuária. Caso disponha de documentos habilitantes para o exercício da atividade. Número de título de licença, número de registro de exploração,
A atividade pecuária passível de regularização, alteração ou ampliação encontra-se na seguinte situação: não dispõe de título válido do exercício da atividade, apresenta situação de desconformidade, depois selecionar com os instrumentos de gestão territorial vinculativos particulares. Ora, uma pessoa que mal sabe escrever o nome dele, chega-lhe este documento, mas calma, isto depois ainda tem esta página aqui que eu não vou ler, porque o São Pedrense tem outras coisas interessantes, tem mais esta aqui, por exemplo, informações, bilhete de identidade, passaporte, extratos de plantas de ordenamento, condicionantes, e ainda tem mais esta. Isto não é um documento extenso para uma pessoa que mal sabe assinar o nome dele. Pelo amor de Deus, sobre ele. Assuma que houve aqui. Não assumo porquê. Porquê? Ó, sobre Pedrense, pelo amor de Deus. 4, 3, 1, 2, 3. Demagogo. Demagogo? Demagogo está a ser o senhor, pelo amor de Deus. Porque Bem, isto resulta exatamente dos documentos que o Poder Central exige para que uma exploração pecuária seja legal. Como o senhor costuma dizer, ó homem de Deus, então uma pessoa que tem uma vitela em casa vai ter que responder a isto? Não, homem. Valha-nos Deus. Valha-nos Já agora, Sr. Presidente, e para que não restem muitas dúvidas, mais dúvidas? Na mente perturbada, parece-me, do Sr. Vereador Rogério, eu vou-lhe dar a informação correta do que é que passa a ser a exploração pecuária. Pode ter à vontade 2 bois ou 2 vacas. Mas não estamos por aí, homem, não é por aí. Pode ter 2 cavalos, mais é que já é exploração. Pode ter 4 porcos. Há um bocadinho disse que não sabia isso, afinal tem informação. Agora já tenho. Então eu não sabia, então agora já tenho. Está a perder qualidades, ó sobre ele. Pode ter 6 ovinos e caprinos, não seja demagogo. Eu sei disso, homem. Para 100 galinhas, veja lá se tem lá 100 galinhas. Vocês leu aqui. Desculpem lá, pronto, chego ao Sr. Vereador Rogério, queria dizer que afinal de contas a culpa disto tudo é de Salazar, que não soube dar educação à população. Pronto. E também lhe queria dizer, temos um gabinete de apoio ao município, quando os municípios têm dúvidas dirigem-se a esse gabinete e tiram todo o tipo. Faltou o trabalho para vir ao gabinete, só paga-lhes o dia. Posto à votação, meus senhores. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Sabe uma coisa, entrando no ponto 15º, pronto, mas também escusamos estar com esses apartes, que esses apartes não são para aqui. Caem na hora H que os municípios têm que ser respeitados. Não, e o senhor, quando obriga os municípios a vir ao gabinete de apoio, está a faltar respeito às pessoas, que as pessoas têm que trabalhar, não são funcionários públicos. Eu sou funcionário público e tenho disponibilidade para vir à Câmara. O senhor também, quando era funcionário das finanças e agora está noutras funções, também pedia lá, fica ali que eu tenho que ir à Câmara. O senhor que anda a trabalhar na Construção Civil, Sr. Vereador, isso para outra pessoa, para outra, já votámos o ponto, o senhor está a falar, mas quero que lhe retire a palavra. É que esse ponto já foi, debatido, já foi discutido. Ponto 15º. Pedido de isenção no pagamento de tarifa de resíduos sólidos urbanos. Há aqui um parecer técnico, a proposta é seguirmos o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 16º, pedido de realização de vistoria para a liberação de garantias da obra de requalificação urbana do Centro Histórico de São Pedro Sul. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º, alteração da deliberação número 418-15 de 16 de outubro acerca de apoio à construção de polidesportivo do Rancho Folclórico de Pinho. A deliberação inicial que tínhamos feito era no sentido de podermos apoiar, caso esta associação viesse a ser comparticipada pela ADLAP, e entretanto a associação agora, como pretende fazer candidaturas a outras entidades, pretende que se altere a deliberação, em vez de falarmos só na ADLAP, que se diga qualquer outra entidade que venha a financiar a entidade. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, para efeitos... Girão, com... Minuto. 18º, programa Férias a Brincar, Natal 2015, com sessão de apoio. Há também um parecer técnico. São 3 casos. São 3 casos, todos eles têm pareceres técnicos. A proposta é seguir nos pareceres técnicos. Alguém vota contra? Desculpe lá, Sr. Presidente. Eu só queria perceber uma coisa que hoje não passou aqui ao lado. Este programa Férias a Brincar, portanto, vai ser dinamizado
exclusivamente... Está a ser dinamizado pela Câmara Municipal. Sim, mas só no Centro Escolar, no São Pedro II, Em todos os locais em que haja 10 inscrições pelo 10 menos. inscrições. Ok. Isto já- Ou próximo de 10, 8, 9. Ok. Esse assunto já tinha sido aqui discutido e deliberado. Posto à discussão. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º. Pedido de cedência de sala do Complexo Esportivo Municipal apresentado pela Tocata Grupo de Cordas de São Pedro Sul. Quem é que... Só uma esclarecimento. A deliberação, o que eu propunha que fosse votado é que cedêssemos concretamente a sala que está designada como loja 1 do pavilhão municipal, condicionado à garantia por parte do requerente de que as obras ficassem por conta deles. Portanto, Peço desculpa. é ao lado daqueles já o tinham, É ao lado É daquele que aquela já que tem filtrações. que está degradada. Mas pronto. eles também se comprometeram, se nós lhes cedêssemos, a fazerem lá algumas obras para poderem ocupar a sala. Porque a sala- O interesse deles também é ocupar a sala e eles propuseram-se a fazer lá algumas obras. Pois, já agora, aqui a Câmara Municipal tem técnicos, mas acho que pelo menos não fico de consciência tranquila. Aquela situação é uma situação de extrema complexidade, porque já antes de eu ser vereador já tinha havido ali algumas tentativas de resolução do problema e aquilo é muito complexo. E o que eu acho é que, no mínimo, a coletividade deve ser informada da complexidade que aquilo é. Eles sabem, então, se tem uma sede perfeitamente na sala ao lado, sabem até melhor do que qualquer um de nós. E para além disso, a Câmara Municipal assinou, tem, digamos assim, pré-aprovado um apoio comunitário na ordem dos 380 mil euros no âmbito da eficiência energética para o pavilhão, que também uma das situações a ser solucionada com essa candidatura será esse problema das infiltrações. É essa e das outras duas salas. Sim, no pavilhão todo, no fundo. Posto à Pronto, mas a votação. deliberação é no sentido de ser aquele espaço específico, que é chamada a loja 1 do pavilhão, e as obras de requalificação serem por conta da entidade. Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º. Pedido de cedência de mobiliário usado e de salamandra apresentado pela União Desportiva e Cultural de Pinho. A proposta é ceder-se desde que exista esse equipamento. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 21º. Pedido de cedência de equipamento apresentado pelo Sénior Grupo de Teatro Popular. Também estão aqui a pedir alguns equipamentos que penso que teremos. Não temos todos, mas... Não temos todos, mas temos alguns, não é? Ao Girão, tanto este ponto como o anterior é para aprovar em minuto, a favor. Condicionado à disponibilidade. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 22º. Pedido de transporte para natação a alunas com necessidades educativas especiais apresentado pelo Agrupamento de Escolas de São Pedro Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 23º. Restituição de verba paga por aluno referenciado como possuindo necessidades educativas especiais. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 24º. Proposta de concessão de apoio ao rancho folclórico das Lavradeiras Negrelos para a realização de segundo encontro de Cantares de Janeiras. A proposta é no sentido de se atribuir um subsídio de 150 euros. É, 150 euros de isenção das taxas municipais. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 25º. Aquisição de periódicos para a Biblioteca Municipal para o ano 2016. Há aqui uma proposta dos serviços da Biblioteca. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 26º. Proposta de perdão de dívida de transportes à Paia Sul. Sr. Vereador. Foram detectados alguns serviços que foram prestados nos últimos anos a esta coletividade. Uns que tinham a ver com serviços que a Câmara disponibilizava para transportar as crianças para os treinos no pavilhão da Lameira, porque em algumas situações não havia disponibilidade no pavilhão e depois foi-lhe cobrado esse transporte. E umas outras atividades que tinham sido liberadas a Câmara ser a entidade parceira
da atividade e que também lhes foram cobrados esses transportes, estão discriminados nos anexos e, portanto, era para eles esses valores não estarem em dívida por parte da associação. Sim. Alguém vota contra? Só um dia. Faz favor. Ora, respeitando as locações dos torneios de Vila Nova de Gaia, dezembro de 2013, dezembro de 2014. Ora, muito bem. E situações de 2012 também. Sim. Mas as situações de 2012, eu recordo, quando eu trazia à reunião de Câmara, estes assuntos, incluía também os transportes. Eu recordo que, inclusive, até houve um ano... Incluía aprovar os transportes também. Sim, calma. Portanto, esses transportes não eram debitados. Nunca foram, porque a deliberação ia imediatamente para a Arquedaz e era resolvida. Portanto, aqui já tem a ver com as situações de 2013 e 2014, e isso não estava incluído na proposta do Sr. Vereador? Não tinha sido referenciado, não estava mesmo escrito na deliberação e os serviços cobraram. E, portanto, a situação é para, se tem a informação anexa, em que vem descrito caso a caso. Como na deliberação não ficou específico que os transportes seriam da responsabilidade da Câmara, foram cobrados e, portanto, agora no fundo é nós perdoarmos esses valores por a Câmara ser coorganizadora. E depois há a questão dos transportes para a Lameira, desde dezembro de 2012 a junho de 2013, foi quando o pavilhão estava indisponível e também acabaram por lhes cobrar os transportes. São as duas situações que existem. Posto à votação. Não, só um momento. Faz favor. Isto tem alguma complexidade. E tem complexidade porquê? Porque nós temos muitas coletividades no Conselho que requerem os transportes, as viaturas à Câmara Municipal. E por falar nisso, já agora gostava de saber como é que está, se está tudo atualizado, são as diferentes coletividades. Não vou particularizar, porque acho que não o devo fazer publicamente. É uma questão de ética e de respeito pelas instituições. Mas sei que costuma haver atrasos. E eu recordo que um dia, na qualidade de vereador, enviei um ofício para essas coletividades que na altura estavam para situações por regularizar com a Câmara Municipal, portanto tinham dívidas à Câmara Municipal, concretamente em transportes, e ficaram indignados comigo. Só disse, a favor, virem cumprir. Porquê? Porque os senhores sabem perfeitamente que o Tribunal de Contas obriga à cobrança das dívidas. E pode vir aí uma expansão e dizer-me assim, o que é que o senhor fez para cobrar as dívidas? Eu fiz com a melhor das intenções, mas foi muito mal interpretado. Portanto, e é evidente que aqui, portanto, é tradição da Casa haver sempre algum atraso, porque as coletividades têm as suas dificuldades. E esta situação aqui, eu quero, de facto, ter mesmo a certeza absoluta que tem singularidades que lhe permitem ter um tratamento diferente das outras coletividades, porque eu posso dizer assim, então as outras coletividades que arranjem uma maneira qualquer, como esta, e com o máximo respeito pela forma como a coletividade gera o seu funcionamento, mas também para utilizar esta estratégia, porque assim não pagam transporte. Portanto, eu não quero levantar aqui problemas, só quero que se faça justiça com todas as coletividades. Portanto, se há singularidades nesta coletividade que permitem a situação vir aqui em sede de Câmara Municipal ser discutida, portanto, também falta-me saber se nas outras coletividades, caso existam dívidas, com certeza que existem, também vão ter esse mesmo tratamento. Se tiverem esse mesmo tratamento, tudo bem. Se não tiverem, eu não estou em condições de votar a proposta. Há aqui duas situações. Que convém ficarem muito claras.
Ou seja, sempre que uma coletividade, seja ela de que natureza for, pedir para utilizar o pavilhão municipal, se este estiver ocupado, a Câmara assume a deslocação para o pavilhão da Lameira. É o que está aqui. Isto tem que ser válido para todos, como é óbvio. Portanto, todas as coletividades que até agora vão para o pavilhão da Lameira, se for por razões do municipal não ter vaga, a Câmara Municipal assume os custos de transporte. É óbvio, é o que está aqui. Por outro lado, qualquer coletividade que participe em eventos, em torneios, particularmente a Associação de Educação Física e Desporto, alguns clubes, têm a partir de agora toda a legitimidade para pedirem subsídio dos transportes, do valor dos transportes que utilizaram para participar nestes torneios ou nestes eventos. Na prática é o que está aqui. E o que o professor Rogério está a dizer tem toda a razão. Ou seja, nós a aprovarmos isto, estamos a abrir esse precedente, que eu não vejo problema nenhum, agora tem que ser para todos. E as coletividades devem ser informadas que a partir de agora é assim, porque exatamente estamos a absorver uma situação que não foi comunicada atempadamente a toda a gente e esta associação, se calhar e bem, está a usar esse mecanismo, mas que deve ser, penso eu, democraticamente próprio para todas as coletividades e organizações desportivas ou culturais do Conselho. Portanto, se for nessa perspectiva, eu não vejo problema nenhum. Só. Posso? Ainda bem que o professor Rogério tocou no ponto inicial de se havia dívidas ou não, e isto decorre precisamente disto. Sabe o que é que acontecia? O que aconteceu foi que, em muitas situações e no passado, eram debitados os valores dos transportes aos clubes e até outras coletividades, e se essas coletividades ou os clubes não viessem pagar por livre e espontânea vontade à Câmara Municipal, as dívidas iam arrastando. E há situações de dívidas destas que prescreveram. Agora não vamos falar em casos concretos, mas houve situações em que prescreveram. E a nossa obrigação da Câmara Municipal provar todos os esforços de que quis cobrar a dívida. Isso foi isso que nós fizemos. Nós mandamos a todas as coletividades, ainda recentemente, e temos feito com alguma regularidade, sempre, cartas a dizer: atenção que a vossa conta corrente é esta, vocês devem à Câmara Municipal isto. E foi numa dessas situações que a Associação de Pais identificou estas duas situações, que do ponto de vista deles não estavam corretas. Aliás, e vamos tratar isto separadamente. O ponto número 1 diz assim, que lhes foram debitados transportes desde dezembro de 2012 a junho de 2013 por essa situação que o professor Adriano referiu, e que a partir de julho de 2013 deixaram de ser debitados. Mas houve ali um período que ficou sempre debitado, isto é, que não, é o que está aqui referenciado. Tudo bem, o senhor pode fazer o requerimento dos documentos, mas foi a conta corrente que lhes foi enviada e, portanto, eles não têm que pagar se de facto a Câmara na altura decidiu isso. Sim, ao senhor vereador, desculpa, ainda não terminou. Segundo aspecto, e só para concluir, é que se calhar até no futuro a minha proposta vai ser para regularizar estas situações. Há aqui dois tipos de transportes totalmente diferentes. Uma coisa é quando requerem transportes para... só estamos a falar das coletividades esportivas, que é o que está aqui em causa. Quando pedem transportes para as atividades regulares ou os jogos oficiais, digamos assim, têm sido sempre pagos e devem ser pagos. Quando são situações em que nos vêm pedir previamente situações pontuais, eu repito, situações pontuais de organizações de eventos, sejam cá ou sejam fora, a prática tem sido, e deixo aqui bem vincado, para todas as coletividades, que se é possível nós cedemos os transportes. E tem sido sempre isso que foi feito. Acredito que numa outra deliberação, num caso ou outro, não tenha ficado isso bem claro, mas a prática tem sido sempre essa. Sempre que há uma atividade em que a Câmara aparece como parceira de atividades pontuais, sejam torneios de handebol, sejam saraus de ginástica, etc., a Câmara tem disponibilizado... Mas a Câmara não é parceira em atividades dessas fora do Conselho, que eu saiba, nem pode. Não, a Câmara, estamos a falar aqui neste caso, foi situações em que a Câmara se mostrou parceira da atividade ou que quis achar que tinha interesse para o município levar o nome do... Isto tem acontecido com o handebol, tem acontecido sobretudo com o handebol e com a ginástica, que são as duas modalidades no fundo onde tem acontecido. E é isto que está aqui em causa, mas são duas situações distintas. Mas, ao senhor vereador, se me permite, Sr. Presidente. Sim, por favor. Vamos lá ver, o senhor disse que tem enviado com regularidade a conta corrente. Eu comecei, acho que bem, e disse que enviei ofícios. É evidente que os ofícios
tinham acesso à conta corrente, no sentido das pessoas virem regularizar-se. Portanto, isso não é uma situação que tenha sido criada pelo atual Executivo. Portanto, isso era uma prática constante do Executivo anterior. Se houve dívidas que prescreveram, não sei, a prescrição parece que é passado 5 anos, não é? Sim. Portanto, o prazo legal é esse. Portanto, eu ainda não saí da Câmara há 5 anos, portanto, foi há dois anos que deixei de ser vereador, 2 anos e pouco, e lembro-me que em 2000... Ainda continua a ser vereador. Sim, compreendedor, mas não da situação. E não da situação. Portanto, não tenho neste momento essa incumbência, não é? E nem a queria ter. Nem que o senhor me convidasse, que me ligavam os colegas, eu não quero. Fica à vontade, muito obrigado. fica à vontade que não convido. Muito obrigado, mas já tenho 8 anos, de Esteja à vontade que não queirei convidar. Pronto, Bom, mas eu agradeço-lhe. Até lhe pago um cafezinho pela sua amabilidade, veja lá. No final, nesta reunião, temos ali um cafezinho também para a vereadora. O senhor já foi tentado e confessou. O senhor já foi ao PSD buscar uma pessoa para o seu executivo, muito bem, que está aqui ao meu lado esquerdo. Mas não pode ir ao PSD, nem ao PS, nem ao CDU, buscar-me a mim, porque eu sou livre como um passarinho. Portanto, está a ver. Eu até achava que era do PS e tem que Eu, PS, Deus me livre, Nosso Senhor me livre. Pois, mas nós às vezes temos tempo de programação, é com aqueles que são livres como os passarinhos. Livre como um passarinho, Não tem problema nenhum. Ora, muito bem, mas pronto, para a frente, então, sobre isso, só para dizer... Eu posso, se quiser, fazer aqui uma proposta, senão... Não, mas só para terminar, só para esclarecer a questão. A maneira como o senhor falou, o senhor puder dizer, pá, afinal aquilo ninguém ligava, não. Isso não, os documentos estão aí guardados, como é evidente, estão aí arquivados. Portanto, houve de facto sempre essa preocupação de enviar um extrato de conta corrente às coletividades, alertá-las para a necessidade de regularizarem portanto, as suas dívidas com o município. Portanto, esta situação, e também já agora vou formalizar o pedido dos documentos, porque tenho muitas dúvidas, não estou a pôr em causa a legitimidade do pedido da coletividade. Agora e também, se falhei, assumo, venho aqui e assumo, já não é a primeira vez. Portanto, mas tenho sérias dúvidas relativamente a isso. Tudo o que fossem atividades conjuntas, em parceria com a Câmara Municipal, eu tinha sempre cuidado, se fica tudo apresentado na proposta, portanto a proposta é uma proposta genérica e isso estava sempre contemplado. Estas situações laterais, não será, pode efetivamente ter havido falhas, mas quero os documentos para efetivamente me certificar e depois votar em consciência. E sublinhando aqui, ou reiterando aquilo que o Sr. Professor Adriano disse, é evidente, o que eu quero é que haja equidade para todas as coletividades do Conselho. Portanto, se esta for atendida com este pedido, amanhã apareça outra, ou situações similares, e elas serão todas também terão todas o mesmo tratamento. É só isso. Posso só Força. concluir? Equidade tem vindo sempre. Agora, se a coletividade se sente injustiçada e se houve aqui situações que não foram atempadamente clarificadas pela Câmara Municipal, mas também lhe digo, e não tenho qualquer problema em relação a isto, porque isto ainda não há aqui, neste caso, riscos de prescrição. Se o Sr. Vereador tem dificuldade em votar isto, sem ter cá esta situação que, sobretudo a primeira, ainda vem do seu tempo enquanto Vereador do Desporto, o que eu proponho, se concordarem, trazer isto à próxima reunião e tragam em anexo este caso concreto de 2012, que era para aí poder votar e não ter qualquer problema, se quisesse entender e traz. Então, que eu pouco, Reencaminha-se para a próxima reunião e depois trago-lhe toda a documentação referente a 2012. Muito bem, exatamente. É isso. Sr. Vereador. Eu pedia ao Sr. Presidente que me desse um minuto só para responder ao Sr. Professor Rogério, que costuma sempre dizer que fala a verdade, fala sempre a verdade. Agora não falou. Quando mandou esse remolque de que o Sr. Presidente foi ao PSD buscar um elemento, está enganado. Completamente enganado. O Sr. Presidente fez-me um convite que muito me honrou, aliás, para pertencer às listas do PSD, para pertencer às listas do PS, mas nessa altura eu estava desvinculado por minha iniciativa do Partido Social Democrata, o que significa que estava livre.
não como um passarinho, Passarinho mas sou eu. passarinho não, você seria um passarão, cavalo. Mas estava livre, portanto era só para repor a verdade de facto. Eu estava livre e quando recebi o honroso convite do Sr. Presidente para pertencer às listas do Partido Socialista. Só para Sr. Vereador, o ponto já foi é retirado. só para pedir desculpa ao senhor. Pronto. Fica-lhe bem. Não, mas sabe que eu sou uma pessoa humilde e modéstia à parte. Então é assim, por acaso, se há coisa que eu detesto, é a mexeriquice. Detesto isso. Aliás, abomino esse tipo de coisa. E agora reconheço que não é meu jeito. Mas pronto, mas veio a calhar. Quando as coisas vêm a calhar, pronto. Eu não tenho nada a ver com a sua vida e peço desculpa por ter falado nisso, mas estamos a falar do âmbito político. Sempre o conheci como um homem do PSD, um homem que era filiado. Eu, por acaso, graças a Deus, nunca fui filiado, nem nunca me filiarei. Nunca me filiarei em partido algum. Já disse, não vendo a alma ao diabo. Portanto, mas peço desculpa porque não é meu jeito. Poderia passar e tal. Agora, se o senhor é do PSD, se é do PS, se é livre, se é do MRPP, isso é um problema do senhor e o senhor gere da melhor forma. Peço desculpa, já estou-lhe a pedir desculpa pelo facto de ter falado no PSD. Porque para mim o PSD e o PS, isso é tudo a mesma treta. Nenhum me paga ordenado, portanto, trato-os todos da mesma maneira. Sr. Vereador, este ponto já foi retirado, mas ainda bem que as pessoas pensam todas de forma diferente. E eu entendo que uma pessoa ser militante de um partido, seja ele qual for, não significa por isso que está a vender a alma ao diabo, nem está a receber qualquer tipo de dividendos dos partidos políticos. Seja como for, esta é uma das nossas diferenças que realmente... Eu sou militante do Partido Socialista, não tinha problemas nenhum em ser militante de outro partido qualquer se as ideias fossem as minhas. O senhor entende que está a vender a alma ao diabo, a ideia é sua. Aliás, o senhor também já foi Não tive problema nenhum. Por acaso o senhor está enganado, é que não fui militante do PSD, fui militante da JST, que é um bocadinho diferente. O senhor não sabe disso, está nos partidos políticos. O senhor não está nos partidos políticos, infelizmente, mas devia estar. O senhor, para ser candidato, devia lá estar inscrito. Mas está bem. Muita promiscuidade. Ponto 27. O senhor fez parte dessa promiscuidade. Não, nunca fui filiado. Ponto 27. Nunca vendi alma ao diabo, já lhe disse na Pedido hora de da apoio cabeça. financeiro apresentado pela LAFOBER e a Associação de Produtores de Pequenos Frutos de Lafões. Sr. Vereador, faz favor. Bom, a Câmara Municipal tem vindo há uns anos esta parte a apoiar esta cooperativa com o pagamento da renda para as instalações. Esse apoio findava agora no final do ano. E há aqui dois pedidos distintos por parte desta associação. Um tem a ver com um interregno que houve entre o primeiro apoio e o segundo apoio, entre a segunda deliberação, e houve ali um hiato de tempo em que não lhes foi paga a renda e, portanto, a deliberação na altura só teve efeitos daí para a frente e, portanto, houve aqui um período em que não lhes foi pago a renda no valor de 1.600 euros. E depois pedem a continuação do apoio no valor de 200 euros. Uma vez que o número de produtores tem crescido e a variedade, para além dos mirtilos, tem aparecido agora framboesas e outros produtos, e o número de produtores é essencialmente São Pedro Sul, e para além disso, está para ser aprovada uma candidatura às ações coletivas por parte de algumas entidades, nas quais a Câmara Municipal também faz parte, e a LAFOBER, e porque também esta associação manifestou junto à Câmara Municipal um interesse em adquirir um terreno numa zona industrial nossa para as suas próprias instalações, a minha proposta era de aprovar o apoio de 200 euros mensais por um período de 6 meses até esta situação por parte da associação ficar clarificada, quer a possibilidade de vir a ter instalações próprias numa zona industrial nossa e a partir daí deixariam de ter este apoio, ou que essa candidatura que foi feita em parceria com eles venha a ser aprovada e a partir daí o apoio da Câmara Municipal também não precisa de ser necessário porque a própria candidatura lhes dá apoio para instalações. Portanto, a minha proposta seria nesse sentido de mais de 6 meses para que esta associação pudesse ter apoio para os seus agricultores.
É porque a deliberação inicial previa o apoio no período de um ano, não é? Era, sim. Estamos então No final, prorrogar. ao prorrogar, exatamente. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade e para a aprovação em minuto. Posto isto, dada a reunião ter chegado ao fim, queria desejar um bom Natal aos senhores vereadores, aos senhores jornalistas aqui presentes, àquelas pessoas que também nos estão a ver aqui hoje, e convidá-vos então a todos para um cafezinho agora no final desta mesma reunião. Bom Natal a todos.